exercício desse poder normativo, seja do originário, né? O originário é a lei que sai lá do poder legislativo, então o poder normativo originário, ele sai do poder legislativo, é a própria lei nos moldes do artigo 61 da Constituição Federal, ou mesmo o derivado, né, que regulamenta esta lei, como acontece com o artigo 84, inciso 4º, da Constituição Federal, no caso do decreto autônomo do presidente da República, né? Aí já é o poder regulamentar, Outra coisa é o poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder de organizar o Estado, na verdade, ordenar o Estado, relacionar, ou seja, o poder que o Estado tem de dar ordens, na verdade. Então, é dividido em hierarquias, tem os superiores hierárquicos e os inferiores hierárquicos, é o poder de dar ordens, de fiscalizar o serviço dos inferiores hierárquicos, a prestação do serviço dos inferiores hierárquicos. Esse é o poder hierárquico, não é verdade? O poder hierárquico é o poder também de rever os próprios atos, como está lá na súmula 473 do STF, é o poder de delegar, né? Vejam que, na verdade, o fato da administração pública delegar faz parte do poder hierárquico. Tem que ter a decisão de alguém no momento da delegação. No momento da delegação, nós temos aí a atuação da administração pública, observados os limites legais do poder hierárquico, não é verdade? Temos aí também o poder disciplinar, né, que é o poder que vai apurar aí, vai aplicar as penalidades no caso da não observação de tudo isso que nós falamos até agora, não é verdade? O que entra em cena aí o poder disciplinar, né? Está previsto lá na Lei 8.112 de 90, na Lei Complementar 39 de 93, aqui do Estado do Acre, a Lei 1.794 do município de Rio Branco, etc. Todos esses estatutos trazem lá as penalidades. Isso é o exercício do poder de polícia. Não é verdade? Temos aí também, falando em poder de polícia, né, o próprio poder de polícia, e aí é que nós vamos tratar dessa questão agora, porque o poder de polícia, ele tem que, para ser aplicado, tem que haver a observação de ciclos, 4 ciclos que são importantes, não é verdade? Então, nós temos 4 ciclos aí que envolvem o poder de polícia, e a definição do poder de polícia está lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66. Lei 5.172 de 66 é o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária, mas com status de lei complementar por força do artigo 145 da Constituição Federal. Então, a pergunta que sempre cai em todos os concursos é a seguinte: a administração pública pode delegar para uma pessoa jurídica de direito privado, prevista lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, o poder de polícia, ou seja, o exercício do poder de polícia, que é uma das atribuições da administração pública objetiva. Então, essa é a pergunta. E aí o STF decidiu, lá no recurso especial 817.534, recurso especial, sendo recurso especial, vai para o STJ, não é verdade? Trata sobre matéria infraconstitucional, abaixo da Constituição Federal, né? Se fosse para o STF e versasse sobre matéria constitucional, aí seria o recurso extraordinário, previsto no artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Então, quais são os 4 ciclos do poder de polícia? Primeiro, a criação da norma. O consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Então, nós temos norma, consentimento, fiscalização e sanção. Norma, consentimento, fiscalização e sanção. Então, o que é a norma? A criação da norma, a norma que tem o objetivo de restringir
ou limitar, né, o interesse individual do cidadão, do administrado, em prol do interesse da coletividade. O detalhe é o seguinte: esse ciclo, que a norma é indelegável, a competência da União, dos estados e dos municípios está prevista do artigo 21 ao artigo 24 da Constituição Federal e também no artigo 30, a competência dos municípios. É indelegável a criação de normas, né? Não pode delegar para as pessoas jurídicas de direito público. Então, norma, esquece, não pode delegar. A segundo ciclo, que é o consentimento, é o ciclo no qual as administrações públicas, dentro de cada esfera prevista no artigo 18 da Constituição Federal, consente com o exercício de certa atividade pelo particular, em especial quando a lei exige. Então, entra aí a lei. Então, veja que é o caso da concessão, da autorização, da permissão, nos termos da Lei 8.987, de 95, esse é o consentimento, ou seja, a administração ela tem que consentir com a proposta do concessionário, do permissionário, né, ou do autorizado para determinada prestação de serviço público de forma indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Então, há aí uma delegabilidade. Então, a administração pública delega o consentimento da polícia para as pessoas jurídicas de direito privado, né, direito privado lá do artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que no primeiro caso a norma, não. No segundo caso, que é o consentimento, sim, haverá sim, poderá sim ser delegado. O terceiro caso é a fiscalização de polícia, cabendo aos órgãos competentes, órgãos não têm personalidade jurídica, mas são criados pela desconcentração, desconcentração administrativa. As entidades que são criadas pela descentralização administrativa. Então, os órgãos competentes vão fiscalizar o cumprimento da ordem de polícia, é delegável. Então, o cumprimento das normas, o cumprimento das obras, por exemplo, agora estão construindo a ponte, né? Uma pessoa jurídica de direito público pode construir uma ponte, né? Por exemplo, as guardas municipais, lá do artigo 144, parágrafo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, traz as guardas municipais que podem ser criadas para fiscalizar os órgãos, os bens, né, as pessoas, os agentes públicos, etc., tudo que é ligado aí ao município, né, que tem vínculo direto com o município, né. Isso também tem um recurso extraordinário, 654/570 do STF, que visa exatamente essa criação da polícia. Não é inconstitucional criar aí a guarda municipal nos termos do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, exatamente só para fiscalizar, né? É uma pessoa jurídica de direito privado que vai fiscalizar, né? Exercer um poder de polícia e exercer um ciclo do poder de polícia, que é exatamente fiscalizar. E, por último, nós temos a sanção de polícia, que encerra aí a aplicação, né, da sanção pelo descumprimento das ordens, as ordens, né? Aí já entra o princípio da hierarquia, do poder hierárquico, né? O descumprimento da ordem de polícia. Nesse caso, a aplicação da sanção é indelegável. Então, indelegável, a norma e a aplicação da sanção. Indelegável, a norma e a prestação de sanção. Já delegáveis, o consentimento e a fiscalização, e assim fecha-se os 4 ciclos do exercício do poder de polícia, que é uma das atribuições da administração pública objetiva. Então, vou pedir aos senhores que deem uma lida nesse recurso especial, 817.534. 817.534, né, que vão entender aí essa questão dos ciclos na execução do poder de polícia, Então, nós hoje fizemos uma revisãozinha, né, e já acrescentamos aí mais uma cereja ao bolo,
que são exatamente os ciclos do exercício do poder de polícia. Quais